Fala comigo, Cash FC! Santa Cruz perdeu a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Ferroviário e aí alguns questionamentos ficaram ali, né, entre os torcedores corais. Eu vi alguns deles nas redes sociais e eu acho que vale a gente trazer para cá um pouco do que foi debatido, especialmente em se tratando de elenco, né? Obviamente que o Santa Cruz vive uma ótima fase, lidera o grupo ali, vai conduzindo, vai pavimentando a sua classificação com tranquilidade, mas a gente sabe que o mata-mata é outro campeonato, a situação é diferente, né? Não permite erros, pode exigir que você tenha um banco de reservas um pouco mais robusto, assim, claro que guardadas as devidas proporções, porque o Santa Cruz está na Série D, então é um pouco complicado você fazer, por mais que a SAF esteja aí na porta, mas ainda é um pouco complicado você conseguir fazer um elenco robusto estando na quarta divisão. Mas vamos falar um pouco sobre algumas peças aí que o torcedor ficou meio na bronca, que talvez um ou outro precise de um reserva ali, ou às vezes até um titular que possa entrar aí na equipe principal. Enfim, tudo sobre esse elenco do Santa Cruz a gente vai falar agora. Mas primeiro eu vou querer o seu like, primeiro eu vou querer o seu joinha. Curte esse vídeo agora. Quanto mais curtidas a gente tiver, mais o YouTube vai recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. Então faz isso agora. Curte esse vídeo, se inscreve no Cash FC se ainda não for inscrito. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo conteúdo entrar no ar. E por último, e não menos importante, você pode ser membro a partir de R$ 4,99. Você ajuda o Cash FC a crescer financeiramente. Então vamos ao que interessa. Meus amigos, o Santa Cruz entrou no jogo contra o Ferroviário deste domingo, dia 8, com algumas peças diferentes do habitual, alterações nas laterais, a volta do Galhardo ali no meio campo, e talvez esse jogo tenha sido importante para evidenciar algumas necessidades dentro do próprio elenco do Santa Cruz, né? O 11 inicial, o torcedor coral já sabe de cor, do goleiro ao centroavante, mas algumas dessas peças começaram a, não de forma constante, né, mas falhar um pouco mais, a entregar abaixo daquilo que se espera. Então a gente vai pontuar aqui, né, e eu quero, claro, a opinião de vocês nos comentários desse vídeo sobre o elenco, sobre as peças, os setores que precisam de reforço, as peças que você acha que não cabem mais no elenco coral, tudo isso e muito mais, e vamos ao que interessa. Esse é o elenco do Santa Cruz. Vamos por setores, né? Goleiros: Felipe Alves, Roquene, Moisés e Thiago. Então, o Felipe Alves foi uma das peças que eu vi os torcedores ficarem um pouco na bronca com ele. Falhou em pelo menos 2 dos 3 gols. E assim, ao longo dos jogos, é um goleiro que ele não é tão exigido. Que vale salientar, ele fez uma belíssima defesa ontem, na cabeçada do Ciel, logo no começo do segundo tempo. Mas é um goleiro que geralmente ele é pouco exigido ao longo dos jogos, mas num eventual mata-mata, no possível mata-mata, enfrentando equipes mais qualificadas, talvez você vá precisar de uma intervenção ali do goleiro, e o Felipe Alves no jogo de ontem especialmente, ele deixou a desejar. Além de Felipe Alves, você tem ali o Roquene, Moisés e Thiago. O Roquene terminou o Pernambucano como titular, porque o Felipe Alves chegou no decorrer da temporada e já foi assumindo a titularidade na Série D. Vocês acham que tá bom de goleiro? Felipe Alves e Roquene dão conta do recado. Tem Moisés e Thiago. Moisés fez 2 jogos no ano, esteve no banco na partida contra o Horizonte, e o Thiago é o 4º goleiro do elenco. Zagueiros: Eurico, William Alves, Matheus Vinícius, Iago Ribeiro e Janderson. Janderson é o irmão do Israel. Bom, acredito que ali em Eurico, William Alves e Matheus Vinícius, acho que suporta bem aí a Série D do Campeonato Brasileiro, especialmente o Matheus Vinícius, vem fazendo uma belíssima temporada, né? Bom zagueiro demais. Santa Cruz já prorrogou o contrato dele, mas para você está de bom tamanho. Eu acho que pelo menos esses 3 aí
dão conta do recado. Os outros dois eu ainda não vi jogar porque basicamente só fica entre Eurico, William Alves e Matheus Vinícius. Mas caso perca uma dessas peças aí, a gente sabe como é a posição de zagueiro, suspensão, até uma possível lesão também, sem querer agorar, pelo amor de Deus. Mas eu acho que, especialmente nesses três aí, a gente pode ter um nível de confiança bem tranquilo aí. Eurico, William Alves e Matheus Vinícius. Laterais. Até errei ali no Yuri Ferraz, ó. Totti, Israel e Yuri Ferraz na direita. Esse F aí do lado de Yuri Ferraz era para ser D, tá? Desculpa aí, pessoal. Israel não esteve no jogo, foi substituído pelo Totti. Vi críticas também ao Totti. Na verdade, nesse ano ele não conseguiu ainda replicar o nível de atuação que ele teve no ano passado, tanto no Santa como no Retrô. Foi um jogador fundamental para as pretensões das duas equipes no ano passado, mas esse ano ele ainda está aquém daquilo que a gente já viu e de uma memória bem recente, né, que é de 2024. O Israel tomou conta da posição, e o Santa Cruz sente muito a ausência dele, né? Quando ele não está em campo, aquele setor ali fica com menos força, por assim dizer, porque ele é um lateral que em outras ocasiões jogou até como ponta, também jogou mais avançado, faz gols, pisa na área, finaliza, então é um jogador muito voluntarioso, tem uma vocação ofensiva muito boa. Do lado esquerdo a gente tem Rodrigues, Vinícius Silva e David Cabeça. E talvez este setor da lateral esquerda seja o ponto que esteja mais abaixo ali na crítica, né? Eu particularmente não acho que o Rodrigues seja um mau jogador. Mas, assim, eu entendo que do 11 inicial do Santa hoje, talvez ele seja o jogador que a torcida mais questione. E ontem a gente viu um pouco disso. O Vinícius Silva não entrou bem no jogo, tanto que o Rodrigues já foi acionado para o segundo tempo. O David Cabeça, esse asterisco aí ao lado, significa que ele veio da categoria de base. Então todos esses atletas que você vê com asterisco ao lado são atletas oriundos das divisões de base do Santa. Vi algumas pessoas pedindo contratação de um lateral esquerdo e eu quero saber de vocês aí se é isso mesmo. Precisa disso ou tá de bom tamanho? Eu acho que mais um jogador seria bom para esse setor aí, para disputar com o Rodrigues. Eu não acho que o Vinícius Silva seja um jogador que consiga entregar aquilo que o Santa Cruz espera e precisa, né, nessa Série D. Volantes: Balotelli, Gabriel Galhardo, Pedro Favela, Jonatas Paulista, Lucas Bessa e Pedro Maia. Bom, Balotelli totalmente consolidado, né? Esse aí ninguém tira. É ele mais 10. Gabriel Galhardo vem sendo titular, mas na ausência dele entra o Pedro Favela. E aí, esse aí, que é o Pedro Favela, tá bem abaixo. Ele entrou mal no jogo de ontem também. É um jogador que, acho que no amistoso contra o ABC, ele começou o jogo como titular. Ele e o Yuri Ferraz começaram como titular, mas ainda não me convenceu. Foi uma contratação que o torcedor gostou, né, de forma geral, mas o Pedro Favela ainda não convenceu. Jonatas Paulista é meio que a quarta peça aí desse setor. Ele entrou bem contra o Central lá em Caruaru, foi titular na vitória sobre o Ferroviário no primeiro jogo, né, sem ser o jogo de ontem. E o Lucas Bessa foi a grata surpresa, né? Ele entrou, voltou de lesão, entrou naquele jogo lá contra o Ferroviário no Arruda, fez a jogada do gol do Giovani. O jogador que está voltando aos poucos, e o Pedro Maia a gente também viu muito pouco. Meias, e aí talvez seja um dos grandes problemas também. William Júnior, João Pedro e Matheus Melo. Todos esses jogadores já tiveram bons momentos no Santa. O William Júnior, assim que chegou, com pouco tempo ele tomou a posição ali do João Pedro, deu algumas assistências. Ontem perdeu um gol que teria feito total diferença ali para o Santa Cruz. E aí a gente tem João Pedro e Matheus Melo. Matheus Melo foi um jogador importante no ano passado. O Santa Cruz prorrogou o contrato dele até o final do ano que vem. Mas esse ano ainda não mostrou praticamente nada. E é um jogador que sequer vem sendo relacionado. Passou por um momento de lesão,
voltou de lesão, mas não vem sendo relacionado. João Pedro começou o ano como o principal jogador do Santa Cruz. Porém, também não vem conseguindo entregar bem. Na era Itamar Schulli, ele era um dos principais atletas, mas sob o comando do Marcelo Cabo, o João Pedro não está bem. E aí eu pergunto se cabe mais um meia ou se o Santa Cruz poderia ir atrás de um outro centroavante, como a gente já falou aqui sobre o Léo Gamalho, e aí o Thiago Galhardo poderia vir fazer esse meio campo. A gente até debateu isso no pós-jogo de Ferroviário 3, Santa Cruz 1. Nas pontas, a gente tem Giovani, Thiaguinho, Viniora, Rian, Richardson e Renato. Giovani e Thiaguinho são os titulares. Os três de baixo são oriundos das categorias de base. Quem entra mais é o Viniora. E o Renato chegou agora. O Renato foi um jogador que foi contratado junto à Ponte Preta, ainda não estreou. Fez apenas 4 jogos esse ano. Um jogador para concorrer ali pelo lado direito com o Thiaguinho. Thiaguinho que atua nas duas pontas e às vezes o Israel também pode fazer aquela ponta direita ali. Então, tem esses jogadores. Será que precisa de um suplente? De mais um suplente, né? Já que o Renato chegou agora. Ou está de bom tamanho? Em quantidade de peças, a gente vê que a maioria dos setores está bem servida, mas às vezes são peças que não conseguem entregar. Como, por exemplo, centroavantes. Tem o Thiago Galhardo, que é titular absoluto, mas tanto o Tanque como o Pedro Henrique são jogadores que não entregaram, não performaram bem ainda pelo Santa Cruz. E além de todos esses jogadores, a gente ainda tem aqueles que estão afastados do elenco, né? Tem o Lucas Siqueira, Henrique Lordelo, jogadores que não vêm sendo relacionados, trabalham em separado. Então, esse é o elenco do Santa. Como eu já disse, a classificação está pavimentada. Santa Cruz, nesses 2 próximos jogos aí, já deve confirmar matematicamente a sua vaga. Mas a gente tem que lembrar que a Série D é muito cruel, no sentido de você conseguir o acesso, ter que passar por 3 mata-mata. Os gols que o Santa perdeu ontem, num jogo de mata-mata, fazem falta, muita falta. Então, quero a opinião de vocês sobre posições do elenco Santa Cruz que são necessários reforços. Lateral, goleiro, centroavante, meia. Fala aqui nos comentários. Antes de ir embora, fala da Bet Nacional. Bet dos brasileiros, Bet do Cast FC, sua Bet também. Escaneia esse QR Code, clica no link na descrição desse vídeo. Faça seu cadastro, põe o código CashFC e joga à vontade, joga na boa, mas joga com responsabilidade. O jogo é para maiores de 18 anos. Eu falo também da Unibra, o melhor centro universitário do Nordeste, está com inscrições abertas para o vestibular 2025.2. Escaneia este QR Code ou clica no outro link na descrição desse vídeo para você se inscrever no vestibular da Unibra. A inscrição é gratuita e a prova pode ser feita de forma remota ou presencial. Pense em você, invista no seu futuro, faça Unibra. Não deixou seu like ainda? Faz isso agora. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, seja membro. Tamo junto, até a próxima. Fala comigo, Cash FC.